O auditório estava em silêncio, mas a tensão era evidente. A plateia aguardava ansiosa por um embate que prometia ser um dos mais explosivos da política nacional. De um lado, Nicolas Ferreira, deputado federal conservador, conhecido por seu discurso direto e combativo. Do outro, Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, símbolo da esquerda progressista e uma das figuras mais influentes da oposição. O palco estava montado. O apresentador ajeitou o microfone e iniciou a abertura. Senhoras e senhores, hoje testemunharemos um dos debates mais aguardados da política brasileira. De um lado, Nicolas Ferreira, que defende a preservação dos valores conservadores e o combate ao que chama de aparelhamento estatal. Do outro, Gleisi Hoffmann, uma das vozes mais ativas da esquerda, que argumenta que as políticas progressistas são essenciais para o avanço social do país. A câmera percorreu a plateia, captando expressões de expectativa e inquietação. O moderador continuou. Vamos direto ao ponto. A primeira pergunta é para você, Gleisi. Muitos brasileiros acreditam que o governo tem sido conivente com corrupção e ineficiência na administração pública. Como você responde a essas críticas? Gleisi sorriu, mas seu olhar era afiado. Eu acredito que essa narrativa é injusta. O que tivemos nos últimos anos foi um desmonte das políticas sociais. Os governos progressistas tiraram milhões da pobreza, fortaleceram a economia e garantiram direitos. O que a direita chama de aparelhamento estatal, na verdade, é governar para o povo. Parte da plateia aplaudiu. Nicolas Ferreira não esperou um segundo sequer para responder. Gleisi, com todo respeito, mas o que vocês chamam de governar para o povo tem outro nome: populismo. O Estado foi inchado, aparelhado e transformado em uma máquina de compra de votos. A corrupção não foi um acaso, foi um método de governar. O brasileiro sabe disso. A plateia reagiu imediatamente. Aplausos misturaram-se com murmúrios de protesto. O semblante de Gleisi mudou. Ela tentou interromper Nicolas, mas ele continuou. Quantas estatais foram usadas para alimentar um sistema de poder que enriqueceu partidos e políticos? O dinheiro que deveria estar na saúde, na segurança e na educação foi parar nos bolsos de quem dizia governar pelos mais pobres. Gleisi tentou disfarçar o desconforto, mas sua expressão demonstrava impaciência. O moderador interveio. Vamos avançar. Nicolas, você acusa a esquerda de aparelhar o Estado. Como, na sua visão, isso aconteceu? Nicolas se ajeitou na cadeira, pronto para atacar novamente. O embate estava apenas começando. Nicolas Ferreira se ajeitou na cadeira, respirou fundo e olhou diretamente para Gleisi Hoffmann. Ele sabia que esse era o momento de desmontar a narrativa da esquerda. Gleisi, você perguntou como a esquerda aparelhou o Estado. Vamos aos fatos. Bancos estatais serviram como caixas de campanha. Ministérios foram loteados para garantir apoio político. Sindicatos se tornaram braços do governo. A máquina pública foi usada para financiar um projeto de poder e não para servir a população. A plateia começou a murmurar. Gleisi Hoffmann tentou interromper. Nicolas, isso é uma visão extremamente distorcida. O que fizemos foi democratizar a política, dar voz às minorias, fortalecer a participação popular. O Estado tem o dever de atuar para corrigir desigualdades, e foi isso que fizemos. Nicolas sorriu levemente. Democratizar a política é interessante. Então me explique como um governo que dizia governar para os pobres desviou bilhões em esquemas de corrupção. Como um partido que se diz defensor da transparência censura a imprensa quando é criticado. Como um grupo que fala em justiça social defende ditaduras que perseguem jornalistas e opositores. A plateia reagiu imediatamente. Aplausos de um lado, protestos do outro. Gleisi ajustou o microfone e rebateu com firmeza. Nicolas, a corrupção não é uma exclusividade da esquerda. Todos os governos enfrentaram esse problema. Mas o que nós fizemos foi garantir políticas públicas que mudaram a vida de milhões. Quem foi que trouxe programas de habitação, de inclusão, de combate à fome? Foi a esquerda. Nicolas se inclinou para a frente. E quem destruiu a economia, causou desemprego em massa, deixou um rombo nas contas públicas e mergulhou o país em uma crise sem precedentes. Foi a esquerda. O problema não é criar programas sociais.
O problema é usá-los como moeda de troca política. O verdadeiro assistencialismo não deveria ser dependência eterna, mas um trampolim para a autonomia do cidadão. O que vocês fizeram foi manter as pessoas reféns do governo. Gleice tentou esconder a frustração. Nicholas, você não entende que sem a atuação do Estado, milhões de brasileiros estariam na miséria. O mercado não resolve tudo. O governo precisa intervir para garantir dignidade às pessoas. Nicholas não hesitou. O problema é quando essa intervenção se torna controle. Quando o governo decide quem ganha e quem perde, quem pode crescer e quem deve depender do Estado. Isso não é justiça social, Gleice. Isso é manipulação política. A tensão era evidente. A câmera captou Gleice Hoffmann olhando rapidamente para o moderador como se buscasse um escape. Mas o debate estava longe de acabar. O moderador percebeu que era o momento de aprofundar a discussão. Senhores, vamos para um tema ainda mais polêmico. Nicholas, você acusa a esquerda de destruir valores tradicionais da sociedade. Como isso aconteceu? Nicholas se preparou para sua próxima resposta. E Gleice sabia que precisaria contra-atacar. O clima estava cada vez mais intenso. O moderador ajustou os papéis na mesa e lançou a próxima questão. Nicholas, você acusa a esquerda de destruir valores tradicionais. Como isso aconteceu? Nicholas Ferreira não hesitou. Gleice, vocês falam de progresso e de justiça social. Mas o que fizeram foi um ataque direto às bases que sustentam a sociedade, a família, a liberdade religiosa e a identidade nacional. O governo deixou de ser um administrador e passou a ser um engenheiro social tentando reprogramar a população conforme uma agenda ideológica. A plateia ficou em silêncio. Gleice Hoffmann estreitou os olhos. Nicholas, o que você chama de ataque aos valores tradicionais nada mais é do que evolução. A sociedade muda, o mundo avança e as pessoas precisam de direitos. Foi assim com as mulheres, com as minorias, com a comunidade LGBTQIA+. O Estado tem que garantir que todos tenham espaço. Nicholas balançou a cabeça e rebateu rapidamente. O problema, Gleice, é que essa evolução de vocês sempre vem acompanhada de imposição. Se alguém discorda, é taxado de intolerante. Se um professor questiona a ideologia de gênero nas escolas, ele é perseguido. Se uma empresa se recusa a aderir à agenda progressista, sofre boicote e retaliação. Gleice tentou interromper, mas Nicholas continuou. O que está acontecendo no Brasil não é progresso, é doutrinação. Crianças estão sendo expostas a conteúdos inapropriados nas escolas, a religião cristã está sendo atacada e a família tradicional é ridicularizada na mídia. A esquerda não quer igualdade, quer hegemonia. A reação da plateia foi instantânea. Aplausos de um lado, vaias do outro. Gleice fechou os olhos por um instante e depois abriu as mãos como se tentasse conter o clima tenso. Nicholas, você está distorcendo tudo. O que estamos fazendo é garantir que ninguém seja excluído. O Brasil é um país plural e precisa abraçar todas as realidades. A escola deve ensinar a diversidade, não impor uma única visão de mundo. Nicholas sorriu de canto e disparou. Mas quem disse que a escola precisa ensinar diversidade com doutrinação ideológica? Escola deveria ensinar português, matemática e história de verdade, não militância. Mas hoje, vemos crianças sendo ensinadas a desconstruir sua identidade, a questionar suas raízes, a desacreditar na fé de seus pais. Isso não é educação, é ativismo disfarçado. O moderador percebeu que o debate estava cada vez mais inflamado. Gleice apertou o microfone com força. Nicholas, você tem um discurso de medo. Quer manter as pessoas presas a um passado ultrapassado. O Brasil precisa olhar para frente, abraçar novas ideias, novas formas de viver. Se as pessoas querem construir novos tipos de família, que mal há nisso? Nicholas se inclinou levemente para frente, sem desviar o olhar. Não há mal nenhum em respeitar escolhas individuais, Gleice. O problema é que a esquerda não quer apenas respeito, quer imposição, quer mudar a definição de família, quer fazer a sociedade engolir a ideologia de gênero, como se fosse ciência, quer taxar qualquer oposição como discurso de ódio. Isso não é liberdade, isso é coerção.
A plateia explodiu novamente. A expressão de Glaze estava visivelmente irritada. O moderador respirou fundo e decidiu avançar para o próximo tema. Vamos mudar de assunto. Nicholas, você sempre criticou a forma como a esquerda lida com segurança pública. Qual é a sua visão sobre o que deve ser feito para combater o crime no Brasil? Nicholas sabia que essa era sua oportunidade de expor outro ponto frágil da esquerda. E Glaze tinha que recuperar terreno. O moderador ajustou os óculos e lançou a próxima questão. Nicholas, você sempre criticou a forma como a esquerda lida com segurança pública. Qual é a sua visão sobre o que deve ser feito para combater o crime no Brasil? Nicholas Ferreira não perdeu tempo. A esquerda criou um Brasil onde o criminoso tem mais direitos do que a vítima. Enquanto bandidos estão soltos, policiais são perseguidos, trabalhadores vivem com medo, e a população é refém da violência. Isso não é um acaso, Glaze. Isso é consequência direta de anos de políticas falidas que priorizam o agressor em vez do cidadão de bem. A plateia aplaudiu imediatamente. Glaze Hoffman bufou levemente, controlando a irritação. Nicholas, você está exagerando. Ninguém aqui defende bandido. O que queremos é um sistema mais justo que trate as raízes da violência e não apenas jogue mais jovens pobres na cadeia. Nicholas sorriu de leve e rebateu na hora. Jovens pobres, Glaze, vamos falar a verdade. Quem está aterrorizando as ruas do Brasil não são trabalhadores inocentes. São criminosos reincidentes que entram e saem da cadeia porque as leis são frouxas. São quadrilhas que aterrorizam cidades inteiras, porque sabem que não serão punidas de verdade. Quem protege esses bandidos, o mesmo grupo político que desarmou o cidadão de bem e defende indulto para traficante. A plateia reagiu intensamente. Aplausos e gritos de apoio a Nicholas misturaram-se com protestos vindos da ala progressista. Glaze segurou o microfone com firmeza e rebateu. Nicholas, segurança pública não se resolve com discursos de ódio. Precisamos investir em educação, em oportunidades. Você acha que prender todo mundo vai resolver? O Brasil precisa de políticas que combatam a desigualdade, que ataquem a raiz do problema. Nicholas não se conteve. Ah, claro, Glaze. Vamos dar flores para os criminosos e esperar que eles virem cidadãos exemplares. Você fala em desigualdade. Mas a maior injustiça do Brasil hoje é ver um trabalhador honesto sendo assaltado e morto sem que o governo faça nada. Quantas vítimas da violência vocês visitaram? Quantas mães que perderam filhos para a criminalidade? Foram ouvidas pelo seu partido, mas quando um bandido é preso, aí aparecem advogados, ONGs, jornalistas, progressistas, chorando pelos direitos humanos dele. Isso é um absurdo. A plateia explodiu em aplausos. Glaze Hoffman ficou visivelmente desconfortável. Seu olhar começou a vacilar. Ela tentou recuperar o controle. Nicholas, não se trata de defender criminosos. Trata-se de ter uma política de segurança pública que funcione. Vocês da direita falam em endurecer penas, mas esquecem que precisamos de um Estado presente, de programas sociais, de políticas públicas reais. Nicholas sorriu e cortou rapidamente. Glaze, quantos bilhões o governo gastou com esses programas? Onde está o resultado? A criminalidade só aumentou. Sabe o que funciona? Polícia forte, justiça rápida, leis severas. O Brasil não precisa de discursos bonitos, precisa de ação. Mas a esquerda prefere desmilitarizar a polícia, soltar criminosos e chamar bandido de vítima do sistema. Glaze ficou em silêncio por um segundo. A câmera capturou seu olhar perdido. Nicholas continuou. E não adianta vir com esse papo de que segurança pública se resolve com educação. Claro que educação é essencial, mas você não vai impedir um assaltante de puxar o gatilho falando sobre filosofia e sociologia. Crime se combate com polícia forte e leis rígidas, e o seu partido fez exatamente o contrário. O moderador interveio tentando equilibrar o debate. Senhores, vamos para uma questão final. O que cada um de vocês acredita que precisa ser feito para o Brasil avançar no combate à criminalidade? Nicholas sabia que agora era o momento de consolidar sua vitória no debate, e Glaze precisava desesperadamente reagir. O desfecho se aproximava. O moderador lançou a pergunta final sobre segurança pública.
Senhores, o que precisa ser feito para o Brasil avançar no combate à criminalidade? Nicolas Ferreira respirou fundo e respondeu sem hesitação. Primeiro, leis mais rígidas. Bandido tem que saber que se cometer um crime vai pagar por ele. Segundo, fortalecimento da polícia. Precisamos dar autonomia aos agentes de segurança, garantir que possam agir sem medo de represálias políticas. E terceiro, um sistema penal eficiente. Não adianta prender e soltar no dia seguinte. O crime organizado só cresce porque a impunidade reina no Brasil. A plateia reagiu com fortes aplausos. Gleisi Hoffmann forçou um sorriso, mas estava visivelmente incomodada. Nicolas, você fala como se tudo fosse resolvido com repressão. O problema da segurança pública é muito mais complexo do que você sugere. A desigualdade social alimenta o crime. Se não investirmos em políticas de inclusão, vamos continuar vendo jovens sendo cooptados pelo tráfico. Nicolas sacudiu a cabeça e rebateu na hora. Gleisi, se desigualdade fosse a causa da criminalidade, países pobres teriam as maiores taxas de homicídio. Mas não é isso que acontece. Há países com muito menos recursos do que o Brasil e muito mais segurança. O que explica isso? Simples leis duras, punição severa e um Estado que impõe respeito. Aqui o que temos é um governo que mima criminosos e ignora a vítima. Gleisi apertou os lábios e cruzou os braços. Nicolas, a repressão sozinha não resolve. Se a gente não tratar as causas, o problema só vai crescer. Nicolas sorriu. E vocês trataram, o partido de vocês governou por anos. E o que aconteceu? O crime aumentou, as facções cresceram, as polícias foram sucateadas. Vocês falam em soluções sociais, mas o que fizeram foi enfraquecer a lei e criar um ambiente onde o crime floresce. O moderador percebeu que Gleisi estava ficando sem respostas. Ela tentou desviar o foco. Nicolas, seu discurso é perigoso. Ele estimula a violência policial e cria um ambiente de ódio. Nicolas não deixou passar. O que é perigoso, Gleisi? É um governo que trata policiais como vilões e bandidos como vítimas. O que é perigoso é soltar traficantes porque o sistema é opressor. O que é perigoso é colocar a culpa no cidadão de bem enquanto o crime cresce. A esquerda destruiu a segurança pública com essa mentalidade. E o resultado? Um Brasil, onde pais enterram filhos assassinados e ninguém é responsabilizado. A plateia explodiu em aplausos. Gleisi Hoffmann ficou visivelmente abalada. Ela passou a mão no rosto, respirou fundo e tentou responder. Nicolas, o Brasil precisa de união. Esse discurso de confronto só divide o país. Nicolas não recuou. Gleisi, o Brasil já está dividido. A esquerda separou o país entre opressores e oprimidos, entre ricos e pobres, entre conservadores e progressistas. O que estou fazendo aqui não é dividir, é mostrar a verdade. E a verdade é que vocês falharam. E agora tentam culpar os outros pelo caos que criaram. A expressão de Gleisi mudou. Ela mordeu os lábios e desviou o olhar por um instante. Os olhos começaram a marejar. O público percebeu. O moderador também notou o impacto e decidiu encerrar o debate. Agradecemos a participação de ambos. Foi um debate intenso e necessário. Mas todos sabiam. Nicolas havia vencido. O impacto da discussão reverberaria muito além daquele estúdio. A internet explodiria em reações e a repercussão seria inevitável. O debate havia chegado ao fim, mas o impacto estava apenas começando. Gleisi Hoffmann se levantou rapidamente, tentando manter a compostura, mas seu rosto denunciava o desconforto. Nicolas Ferreira permaneceu sentado por alguns instantes, observando a reação da plateia. Mas a verdadeira batalha aconteceria fora do estúdio. As redes sociais explodiram imediatamente. Vídeos do embate viralizaram, alcançando milhões de visualizações em poucas horas. Manchetes estamparam os portais de notícias. Nicolas Ferreira desmonta argumentos de Gleisi Hoffmann em debate histórico. Deputado expõe as falhas da esquerda e deixa Gleisi sem palavras. Líder do PT se emociona ao ser confrontada com a realidade da segurança pública. A internet foi tomada por reações intensas. Nos comentários, milhares de internautas se manifestaram. Nicolas simplesmente destruiu a narrativa progressista. Finalmente alguém confrontou a esquerda com a verdade.
Glaze tentou enrolar, mas ficou sem saída. Enquanto isso, a mídia progressista tentava controlar os danos. Colunistas e jornalistas tentavam pintar Nicholas como agressivo e radical. Mas era tarde demais. O estrago estava feito. O debate havia exposto uma verdade incômoda, e agora o Brasil tinha uma nova pergunta a fazer: o domínio da esquerda sobre o discurso público estava chegando ao fim. Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos embates. Porque uma coisa é certa, essa discussão está longe de acabar.